Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos aqui novamente nessa quinta-feira de grande alegria para a Casa Espírita Maria de Nazaré. Teremos agora a nossa palestra e vou pedir para vocês serenar os corações, pensar em Jesus e Maria, pedindo a Ele que tudo que for falado aqui hoje, que podemos usar em nossa melhoria do dia a dia. A vida do jeito que está, tão difícil, só Jesus para nos ajudar. E hoje, nessa noite, a gente vai receber nosso amigo Gustavo. Com você, Gustavo. Boa noite, gente. Primeiramente, agradecer o convite. Você consegue acender a luz? Porque se possível, que eu gosto de olhar um pouco as pessoas na hora que... Isso, por favor. Mas primeiramente, então, boa noite. Agradecer o convite da casa. Para mim, é sempre uma alegria estar aqui. Me sinto parte dessa casa. Participo aqui sempre que posso, desde a inauguração, né? Então, fiz grandes amigos aqui, amigos que eu sei que eu vou levar para a minha vida toda, para a minha eternidade. Então, estar aqui em Duartina, nessa casa, para mim, é sempre uma ocasião muito especial. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o apostolado. Vamos falar sobre a missão dos apóstolos e, em especial, sobre o apóstolo Pedro. Como o texto que eu vou usar como base aqui hoje é um texto de um curso que a Federação Espírita Brasileira tem, que é o EAD, né? Tem o ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, e aí tem o EAD, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que seria uma continuação do ESD, né? E em um dos roteiros, e a gente faz esse curso lá em Jaú, e essa semana a gente estudou um pouquinho do roteiro sobre a vida dos apóstolos, sobre Pedro em específico, e foi tão proveitoso que eu sempre trago slide, né? Falei, hoje eu vou para Duartina essa semana e eu vou falar isso aqui, porque de tão gostoso que foi o estudo lá, espero que seja proveitoso também para nós hoje, né? O Pedro, ele era um pescador em Cafarnaum, na Galileia. Ele era irmão de outro apóstolo, André. Pedro, nome dado por Jesus, ou Cefas, são cognomes do apóstolo, palavras que significam pedra, em grego e hebraico, respectivamente. Então, Jesus o chamava de Pedro, de pedra, de rocha, aquilo que é o fundamento. Interessante que no livro Obras Póstumas, os espíritos enviados pelo Espírito de Verdade dizem a Kardec que a obra de Kardec seria a pedra angular de um novo mundo, a pedra angular do Espiritismo. A pedra é algo firme, a pedra é algo que sustenta
uma obra, sustenta. Por exemplo, aqui, né, como se sustentasse as colunas desse prédio. E assim era Pedro. Forte, resoluto, muitas vezes também teimoso, impulsivo. Um dos maiores exemplos da impulsividade de Pedro foi na prisão de Jesus, que ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado romano. Arrancou fora a orelha. Jesus repreendeu, abaixou, pegou a orelha, colocou no lugar de novo. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Então Pedro era impulsivo, mas era firme. Tanto era firme e resoluto que Pedro foi o líder dos apóstolos após a morte de Jesus. A primeira casa cristã do planeta foi a Casa do Caminho, que Pedro fundou. Era Pedro que coordenava os trabalhos. A opinião, a palavra final era de Pedro. Ele conquistou essa autoridade moral por conta também desse temperamento. E o que nós temos a ver com isso? Nós temos que ter, em cada um dos apóstolos, com a sua característica, olhar para as maiores qualidades, para que nós sejamos apóstolos, discípulos. Nós já podemos dizer isso. Que nós somos discípulos de Jesus, que nós somos apóstolos de Jesus, seguidores. Porque se a gente for olhar os 12 escolhidos por Jesus, eles eram pessoas imperfeitas como nós. Essa é uma das grandes lições dos apóstolos. Eles eram imperfeitos. Porque, obviamente, Jesus poderia ter trazido ao mundo uma comitiva de espíritos perfeitos para auxiliar na sua missão quando encarnado. Mas não. Ele trouxe homens simples, homens humildes e homens com defeitos. Qual é a lição que fica para nós? Para nós, que nós não temos que ter vergonha de assumir essa condição de discípulo, que nós não temos que ter receio, muito pelo contrário. A gente tem que expor isso para o mundo, como Pedro expôs, como foi falado a Kardec no livro Obras Póstumas, foi publicado, né, após a morte de Kardec. Ele perguntava aos espíritos qual era a missão, e os espíritos falavam: você vai encontrar dificuldades, mas você tem que se expor. Você tem que se expor, você vai comprar briga. E eu tenho certeza que todos que estão sentados aqui, todos, quando estão em roda de amigos, quando estão em rodas familiares, eu duvido que alguém aqui não tenha sido cobrado como um espírito de luz. Eu duvido. Porque as pessoas olham para o seguidor religioso e elas exigem que o seguidor religioso tenha o comportamento exatamente igual ao do Cristo. Não são capazes de fazer esse mesmo movimento, que é de seguir Jesus, que é de se tornar discípulo, de se tornar apóstolo. E aí fazem o quê? Acusam na menor escorregada que o discípulo dá. Todos
os apóstolos passaram por isso. Todos. Com exceção de João, os outros 11 foram mortos. Todos. Assassinados. Por conta do quê? Do firme testemunho. Pedro, inclusive, quando foi ser crucificado, ele falou: igual o meu mestre, não. Vocês vão pôr a minha cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno de desencarnar, de morrer como Jesus morreu. Então vocês me ponham de cabeça para baixo. Ele era tão resoluto, ele era tão firme, que passaram-se 2 dias que ele estava crucificado e ele não tinha morrido. Essa informação está no livro Ontologia Mediúnica de Natal. Conta o desencarne de Pedro. A ponto de um soldado romano, chegou uma hora que ele não se aguentou. Falou: esse homem está aí faz mais de 2 dias. E ele não morre. E aí deu uma pedrada que foi o motivo na cabeça e foi o motivo do desencarne de Pedro. Tamanha a fé que ele tinha, tamanha a confiança, a entrega dele. Mesmo com todos os defeitos que ele tinha. E tinha. Como nós também temos. Só que esses defeitos não podem e não devem nos impedir de seguir o caminho. O que a gente mais escuta nos grupos de estudo, quando a gente convoca ali os estudantes a trabalhar, passa 6 meses do curso, o ESD é um curso muito longo, ele dura 4, 5 anos, né? Aí a turma se ambienta, passa ali 1 ano, no 2º ano, e aí, gente, o que vocês acham, né? Vamos trabalhar, vamos, de repente, arrumar uma atividade na casa espírita. E o que as pessoas... É muito comum a gente escutar: eu não estou pronto para o trabalho. E aí eu respondo, nem vai ficar. Não vai ficar. Porque se você esperar ficar pronto, você não vai começar. Porque é o trabalho que deixa a gente pronto. Não tem outro caminho. Como é que nós vamos evoluir espiritualmente? Como é que nós vamos subir as escadas da evolução espiritual se a gente não pratica as mensagens que a gente aprende no Evangelho? Não tem outro caminho. Então, pronto, não vai ficar nunca se não começar. E aos poucos, devagarzinho, a gente vai se transformando. Porque a gente vai aprendendo, vai lidando com as dificuldades alheias, vai sendo julgado, e vai errando, e vai sendo julgado. Isso tem o lado bom, porque o adversário vai falar para nós o que os amigos não falam. Ou alguém gosta aqui que aponte os defeitos? Quem gosta? Quem gosta? Ninguém gosta. Né? E Kardec diz isso, na codificação está lá, com largas palavras. Escute aquele que te critica e reflita sobre isso. De repente ele está certo. Quase sempre está certo. Só que se a gente mudar o comportamento, aquela crítica, mesmo que ela persista, ela vai se tornar vazia. E os apóstolos fizeram isso durante a vida toda. Toda. Era muito comum eles chegarem nas localidades e saírem apedrejados. Muito comum. Mas vamos lá, para falar de Pedro. Pedro é muito lembrado pelo episódio anunciado por Jesus de que ele o negaria por 3 vezes. Tem essa passagem, essa todo mundo sabe. Né?
E ele ainda diz para Jesus, fala, olha, ainda hoje você vai me negar. Ele falou, daria minha vida por você, mestre. Né? No mesmo dia, foi no mesmo dia. E muito se fala de Pedro, muito se lembra de Pedro por conta do episódio da negação. E Pedro conviveu com isso até o final dos seus dias, carregou esse peso, carregou esse fardo, mas não desistiu, nem com a própria queda. Não desistiu. E aí Emmanuel vem nos trazer uma mensagem que vai falar sobre isso. E aí ele vai dizer: a negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Muito se fala. Nós ainda temos esse mau hábito de exaltar mais os defeitos do que as qualidades. A gente ainda tem esse defeito de analisar mais as chances de derrota do que de vitória. A gente ainda tem isso. Então, nas comunidades cristãs como um todo, ainda se fala muito desse episódio de Pedro. Enquadrar-se a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade, seria uma fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? São duas perguntas. Isso é uma fatalidade? A gente escuta muito também nos grupos de estudo, mas Gustavo, determinadas coisas não precisavam ter acontecido da forma como aconteceram, para que se cumprissem as escrituras. E começa aquela especulação. Mas por que ele se negaria a ajudar Jesus no pior momento da encarnação de Jesus? O que aconteceu? Olha, gente, nós não sabemos. Nós sabemos só o que está escrito. E aí Emmanuel vem. Eu acho que é a palavra, talvez, uma das mais sólidas e mais confiáveis. Olha, vamos analisar o ser humano? Vamos analisar o ser humano. Útil nesse particular, nesse questionamento que se faz sobre a conduta de Pedro, que era o... Jesus morou na casa de Pedro. Com certeza, Pedro foi, de todos os apóstolos, foi o que mais conviveu com Jesus. Ele dormia na casa de Jesus. Os outros não. Eles iam lá, se reuniam e iam embora. Que nem fim de festa, né? Tem hora que o fim de festa é a melhor hora, né? Vai todo mundo embora, fica só a diretoria ali. Aí é aquele papo gostoso, né? Era Jesus com Pedro ali. Por que ele se negaria a ajudar? Então vamos lá. Nesse particular é útil, é o exame da sua invigilância. Invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Quando Jesus curava, o que ele falava? Vai, não peques mais, orai e vigiai. O orai e vigiai está em vários pontos do Evangelho. Tem até aquele livrinho do Bacelli famoso, Orai e Vigiai, que é excelente, com pequenas mensagens. Examinar o quê? A invigilância. Será que nós... E aí trazer, gente, não é para analisar a conduta do Pedro, não. É para analisar a nossa conduta. A invigilância dele fez a sua própria queda. E quando nós caímos? Será que não é por invigilância?
Será? Porque geralmente não, né? Geralmente não. A gente cai quando a gente descumpre a lei de Deus. Você descumpre, você tem a consequência, que é a queda. Será que se estivesse vigilante, teria caído? Será? Será que se estivesse atento? E principalmente, gente, nos momentos do quê? De sucesso, quando a gente está bem. Vocês já perceberam que é nessas horas que a gente cai? Por quê? Porque a gente fica invigilante. Tem uma conquista pessoal. Consegue buscar algo, consegue ter algo que buscou muito. E aí a gente se enche, o orgulho sobe, a invigilância desce e a gente cai. E aí a gente acha que é injusto conosco. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro. É nessa invigilância, na desatenção com as advertências recebidas que acontecem todos os dias. Nós somos advertidos por Deus durante todos os momentos da nossa vida. Quem nunca pensou em fazer uma bobagem e parou, pensou, olhou, falou, melhor não. O que é isso senão advertência? E aí, dá um passo para trás, no outro dia acorda e fala, nossa, ainda bem. Quem nunca? Isso para as pequenas coisas, gente. É a nossa vigilância. O que a gente tem que cultuar? A vigilância. Que se o apóstolo que convivia diariamente com Jesus, que dormia sob o mesmo teto de Jesus, foi invigilante, o que será de nós? Se a pedra angular do cristianismo, a maior rocha do apostolado, foi invigilante, por que nós não? Mas vamos lá. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Cada vez que a gente desatende ao comando divino, a gente está sendo invigilante. A gente está negando o Cristo. Toda vez. Toda vez que a gente descumpre a lei de Deus, a gente está cometendo o mesmo erro de Pedro. Grande número de discípulos modernos. Olha o Emmanuel aqui, discípulos modernos, tá? Participam das mesmas negações. É a mesma negação, só muda o campo. Porque o Cristo não é o caminho, a verdade, a vida, ele não deu o caminho. Se a gente não segue o caminho, a gente está negando o caminho. A gente está negando Jesus. Em razão de continuarem desatendendo. Continua. Porque, gente, nós estamos hoje repetindo experiência. Nós já tivemos todas as experiências terrenas que nós pudemos ter. Alguém aqui, será que alguém aqui, algum espírito milenar aqui nunca teve uma experiência religiosa? Será que não? Então por que nós estamos aqui de novo na casa religiosa? Porque nós desatendemos no passado. Aí vamos lá, vamos de agora. Dizem, né? Que se não for pelo espiritismo, aí é degredo mesmo. Aí tem que ir embora. Dizem que é a última chance. O espírita é a última chance. Se não for pelo espiritismo, não vai. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira, tá? Mas dizem, né? É a fofoca espírita, né? Mas vamos lá. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Está no Evangelho, texto bíblico.
Jesus estava preso e ele estava indo preso, e como que Simão seguia? De longe. Ele se distanciou de Jesus. Olha o conteúdo, isso não é literal. Ele ficou olhando a 50 metros. Não é isso, gente. O que o texto quer dizer para nós? Que quando a gente se distancia do mestre, a gente desatende e a gente nega. Simão Pedro se distanciou de Jesus naquele momento crucial. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Ele ficou ali entre o quê? As convenções do mundo. De longe, observando Jesus, mais atento na companhia de pessoas que atendem às convenções do mundo material. Qualquer semelhança com a humanidade de hoje não é mera coincidência. Não é. A humanidade ainda está distante. A humanidade ainda está presa às convenções de imediatismo do mundo material. Está distante. A maioria das pessoas não tem a menor noção de espiritualidade. Quem trabalha em reunião mediúnica consegue entender um pouco disso. Nós estamos em 2025, já passamos por milhares de encarnações e ainda hoje uma pessoa desencarna e não crê que a vida segue fora do corpo físico. Ainda hoje. Então olha o caminho que a humanidade ainda tem que seguir. E olha a necessidade do discípulo, a necessidade do apóstolo, mais ainda, que é para mostrar o caminho, para que a espiritualidade do discípulo, que é a espiritualidade do apóstolo, ela contamine aqueles que estão ao seu redor, para que aqueles também criem a sua espiritualidade. Olha a responsabilidade que está nas nossas mãos. Nas nossas mãos. E isso muitas vezes vai ser motivo de chacota. Vão zombar. E é bom que zombe. Zombavam de Jesus. Eu digo para o pessoal do curso, Gustavo, fui numa festa, o pessoal ficou tirando sarro de mim. Falei, que bom. Como assim que bom? Falei, sinta-se lisonjeado. Faziam isso com Jesus, você está igual. Isso é sinal do quê? De que as pessoas já estão vendo a sua transformação. Isso é um sinal. E estão se incomodando com isso. Incomoda no começo, persiste para você ver se a zombaria daqui a pouco vai virar elogio, contaminou. Essa é a responsabilidade. Levar a boa nova, levar o evangelho para todos os campos em que a gente estiver semeando. A gente lá em Jaú dirige um hospital, aí tem o pessoal da enfermagem, fala, Gustavo, eu tenho 2 empregos. Eles fazem turno de 12 por 36. Então o que ele faz? Ele trabalha 24 e descansa 12. Você há de convir que deve ser meio difícil, né? Aí sabe o que eles falam? Que horas que eu vou praticar? Falo, amigão, você está dentro de um hospital. Não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor para você praticar. Não, mas eu não consigo ir no centro. Não precisa. No centro você vai só para receber. Você vai lá, toma um passe, assiste a palestra, se levanta e o teu trabalho é no hospital. Verdade? Fala, verdade não. Jesus não era o médico, o maior médico. E
E é isso, gente, em qualquer campo. Em qualquer campo. Que aqui é fácil. Eu saio de Jaú, venho, encontro o pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Quanto tempo? Abraço aqui, é tranquilo. Estudei o tema essa semana ainda. Estava fresquinho na cabeça. Vem aqui, fala. Essa parte é fácil. Né? Amanhã, a minha esposa, amanhã 6h30 de pé, né? Sexta-feira, uma maravilha para acordar, né? Vamos lá, gente. Começa de novo. E assim vai. Não deixar que esses obstáculos do dia a dia nos distanciem de Jesus. Como aconteceu com Pedro. Não deixar. Persistir. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância. Repete. Receosos de perderem gratificações imediatistas, quando chamados a testemunho importante. Ser cristão, se tornar discípulo, se tornar apóstolo, requer o quê? Desapego. Desapego do orgulho, desapego do egoísmo, desapego da inveja, desapego do ciúme, tudo aquilo que põe a gente meio com nem um galão de briga, assim. É difícil se livrar disso. É difícil. É difícil dar testemunhos, especialmente nos momentos de dificuldade. Aceitar a dor, que às vezes a gente acha que vai nos aniquilar, e entender que a justiça de Deus está sendo feita ali, mesmo que ela seja amarga conosco. Abrir mão de privilégios pessoais. Abrir mão, às vezes, de amizades que a gente teve a vida toda. Acontece. Acontece. Com essa transformação, novos virão, outros ficarão. Se torna incompatível. Acontece. Não que vá fazer por maldade, mas às vezes não dá mais. A gente tem que saber os nossos limites também. Então, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo. Estão com receio de perder a gratificação imediatista. Toda segunda tem que ir lá, Gustavo? Nossa, toda quarta? Toda quarta. Mas quarta é o dia do futebol. É o dia do futebol, mas o futebol tem de quinta, tem de terça, hoje tem até de segunda, né? Segunda-feira, todo dia. Tem um jogo às 7, outro às 9. Não quer. Não quer abrir mão do mínimo. Não quer abrir mão do mínimo. Aí como é que vai fazer quando chegar numa prova que vai definir a existência? Se você não quer abrir a mão do mínimo, com qual força que a gente vai suportar isso? O que vai nos sustentar? Porque o discípulo, gente, o apóstolo, ele está cercado de bons espíritos. Aliás, todos estão. Mas, obviamente, aquele que segue, aquele que persevera, vai atrair uma qualidade muito maior. E ele vai ter mais força. Orai e vigiai. Orai para quê? Para dar força. Para dar força. Por que ora?
E o Divaldo falava, para pedir, peça muito. A oração vai dar o quê? Vamos lá, eu vou conseguir. Vocês me ajudam aí que eu vou fazer minha parte aqui. Pronto. Se fortaleceu, vigiou. Tá forte, vigiou. Não, agora eu tô bem, vamos lá. Vai ter o desvio? Vai. Vai ter. No caminho inteiro vai achar o desvio. Tem que estar vigilante. O problema é que muitos amigos do evangelho não querem perder as gratificações imediatistas. Ah, fulano vai ficar bravo comigo se eu fizer isso aí. E daí? É o certo? É. Então você faça. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Isso está na codificação também. Viu? Isso é o correto. Eticamente é correto. Moralmente é correto? É. Mas o fulano, se eu fizer isso aí, eu vou prejudicar o fulano. Mas por que você vai prejudicar o fulano? Porque o fulano que fez errado. Faça. Caiu na tua mão? Caiu. É você que tem que resolver? É, então resolva. O fulano não vai mais conversar comigo. Paciência. Chama ele para uma conversa. Explica, ó, você fez errado. Infelizmente, tem essa consequência aqui. Ah, não vou fazer isso. Pronto. Está sendo cúmplice. Está acompanhando o Cristo à distância. E às vezes, e muitas das vezes, nós vamos ter o prejuízo imediato. Nós vamos ter. Ah, não vou fazer isso não. Agora não. Semana que vem. O mês que vem. Quem trabalha na casa espírita sabe disso, né? Quando eu aposentar, eu começo. Aí morre antes, lógico. Morre antes. Não dá tempo. Não dá tempo. Não quer perder a gratificação imediata. E quando chamados a testemunhos importantes, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitárias, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Olha que difícil. Quando chamados a testemunhos importantes, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras. Quer ser maior que o outro. Ainda bem que dentro do cristianismo, é só no espiritismo que não tem esse tipo de disputa, né? Tem nas outras igrejas, né? No centro espírita não tem. Ninguém briga por posição. Fica lá, passa uma vida em 1, 2, 3, 4, 10 casas espíritas, 20, lutando por posição, ao invés de lutar pelo bem comum, pelo serviço. Né? O Richard Simonetti, a última vez que ele foi em Jaú, ele falou, mas isso tem o lado bom. O maior disseminador do espiritismo é a briga. Que a pessoa vai, funda um centro, aí o que ela faz? Briga. Aí o que ela faz? Funda outro. Aí passa um tempo, o que acontece? Ela briga. Aí o que ela faz? Funda outro. Aí ela morreu, fundou 10 centros. Os 10 vão prosperar, só quem não prosperou foi ela. Mas ele fundou 10 centros, pois é. Mas acompanhou o Cristo de longe. Em lutas redentoras, como se ter a razão fosse o caminho para colher as sementes do aprimoramento espiritual. Então, demoram-se nas vizinhanças de arenas de lutas redentoras, entre servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. E fica aqui com um binóculo olhando o outro. O outro. E quando você está olhando o outro,
prestando bem atenção no que ele está fazendo, né? Prestando bem atenção, para ver o que fim vai dar. O que você está esquecendo? Está esquecendo de aprimorar o teu. Vamos ver se o fulano é bom mesmo. Vamos ficar de olho nele. E passa a vida de olho no fulano. Passa a vida. Sem olhar para dentro, porque é mais fácil olhar para o outro. Nossa, Gustavo, a palestra está meio complicada hoje. Falando coisa ruim, né? Tudo isso, gente, são observações que Emmanuel nos está trazendo para exemplificar o quê? A negação. A negação do Cristo, a negação da lei divina em nós. Não está falando para jogar a gente para baixo, não, gente. Porque o Pedro foi lá e venceu. Pedro venceu. Mesmo tendo negado o Cristo, e acredito eu que deve ter passado a vida com as pessoas falando isso na cara dele. Deve ter passado a vida, e ele já morreu, e ele morreu com idade, né? E ele perseverou, e ele venceu, porque ele se expôs como um discípulo, como um seguidor, como um apóstolo. Ele foi trabalhar pelo bem comum. Ele levou o evangelho para todo lugar que ele pôde. E quando desencarnou, e está lá no livro Antologia Mediúnica de Natal, quem veio buscá-lo em pessoa? Jesus. Pedro desencarnou após a pedrada do soldado e Jesus automaticamente estava com ele. E veio buscar Pedro. Olha a recompensa. Porque muito, gente, do que a gente vai plantar hoje, nós só vamos colher depois do nosso desencarne. Não importa. Gustavo, não está dando certo, mas sob qual ponto de vista? Sob qual ponto de vista? Porque se for do material, às vezes é isso mesmo. É para não ter mesmo. Essa semana eu vi uma entrevista de um psicólogo lá americano e ele se tornou o psicólogo dos bilionários, os multimilionários. E ele falou, eu parei de jogar na loteria. Porque todos eles reclamam que não tem o suficiente. Todos. O cara tem bilhões e acha que não tem o suficiente. E ele se torna paranoico. Porque ele acha que as pessoas vão se aproximar dele por conta do que ele pode propiciar para as pessoas. Ele está fechado num círculo única e exclusivamente material. Não é isso. Está muito longe de ser disso. É o contrário disso. Porque o material fica. Tem que buscar? Tem. Você tem que buscar o seu melhor conforto. Eu quero trocar de carro. Então trabalha. Se sacrifica, guarda o dinheiro, troca o carro. Quero morar numa casa melhor. Quero dormir numa cama melhor. Não tem problema nenhum com isso. Aliás, isso nos move, né? É isso que nos move. Também. Essas conquistas materiais. Mas não como objetivo fim. A gente vai ver que durante a jornada a gente ganhou muito por conta dessas buscas. Mas não que se não der certo, não é isso que vai acabar com a nossa vida. O que vai acabar conosco é a gente condicionar a nossa felicidade a isso. Ao material. É isso. Então Jesus vai buscar Pedro. E vai buscar Pedro. E leva Pedro para uma colônia. Você imagina a colônia que Jesus levou Pedro. O Emmanuel descreve, é fantástico. Pedro estava no céu. Olha a colheita de um sujeito que ficou uma vida em sacrifício. E você imagina há 2000 anos atrás, né, gente? Não tinha nada. Não tinha nada. Dormia muitas vezes ao relento. Não tinha luz elétrica.
Não tinha nada, gente. Não tinha Wi-Fi, 4G, ar-condicionado. Você imagina o calor lá em Jerusalém naquela época. Sem ar. Pra você dormir. Não tinha ventilador também, tá? Uma vida buscando. E viveu muitos anos. Olha o ganho. Então imagina Pedro lá. E ele estava muito bem lá. E passaram-se alguns dias, ele na companhia de Jesus. Jesus falou, Pedro, agora você fica aí porque eu vou partir. Não, mas como assim? Tá tão bom aqui, mestre? Onde você vai? Ele falou, não, você está precisando descansar, né? Pode ficar, eu preciso voltar ao trabalho. E aí o que o Pedro falou? Eu vou junto. Onde você vai? Não, eu não quero. Onde você vai? Não, eu vou voltar para o trabalho. Eu quero ir com o Senhor. Eu vou com o Senhor. Lógico que eu vou com o Senhor. Eu vou te seguir de perto. Eu não vou mais manter distância. Já o quê? Aprimorou. Então vamos para a prova, vamos. Né? Lógico, Jesus não falou vamos para a prova, né? Falou, então vamos. E Jesus, como ele faz até hoje, aonde ele vê? Na crosta. Você acha que Jesus só fica? Você acha que ele não vem pessoalmente aqui? E ele disse: eu não se dois ou mais em meu nome estarei presente. Ele está presente aqui hoje. Cabe a nós senti-lo, porque o G dele é infinito. Cabe a nós criar essa conexão para nós seguirmos ele de perto. Está aqui. E ele desceu à terra. Onde ele foi? Alguém sabe esse conto aí? Onde ele foi? Foi na casa do soldado, que foi o responsável pela pedrada que provocou o desencarne de Pedro. E chegou lá, o soldado estava com o filho doente. E aí Pedro já olhou para Jesus. Imagina a olhada, né? O Senhor me trouxe de cara, tá? Tá, vamos comigo? Você vai me seguir? Vou, então vamos lá. O que precisa fazer, mestre? Precisa curar o menino. Precisa curar o menino. O filho daquele que me tirou a vida. Você quer fazer? Não, eu posso fazer. Você não precisa fazer você. Não, eu vou fazer. Porque já sabia que podia fazer. Né? Porque os apóstolos realizaram essas curas, esses milagres, né, que a igreja diz. E lá se foi Pedro seguir Jesus de perto, praticar o evangelho, vivenciar o evangelho, exemplificar o evangelho, seguindo a instrução do Cristo, de curar o filho daquele que havia lhe tirado a vida. Isso é o maior exemplo do que é ser apóstolo, do que é ser discípulo. Na minha humilde opinião, é a parte mais difícil, que é o perdão. Perdoar aquele que nos ofende. E Kardec pergunta aos espíritos da codificação. Jesus diz para nós amarmos os inimigos. Mas olha, na atual condição humana, amar o inimigo... Eu não lembro os termos da pergunta, tá, gente? Mas na atual condição, amar... O que ele quis dizer com isso? Como é que eu vou amar o inimigo? Na nossa atual condição. E o que os espíritos respondem? Jesus, quando disse isso, se referiu a que o mal se paga com o bem. Como é que eu amo o inimigo? Pagando o mal com o bem. Você não precisa amaldiçoar. Mas eu pago em que campo? Em qualquer campo. Pega toda aquela energia que o mal nos causa, porque o mal dá energia pra gente, não dá? Dá tanta energia que tem gente que desencarna de ódio.
né? Pegar essa energia e praticar o bem. Eu vou conseguir. Então vamos lá. Vamos ser apóstolo. Vamos ser discípulo. Vamos exemplificar. Então a gente encerra hoje aqui, né, a nossa explanação, desejando a todos de coração que todos nós consigamos desenvolver dentro de nós essas virtudes, desenvolver o amor, que nós somos capazes disso, desenvolver o amor, desenvolver a caridade, desenvolver a paciência. Para quê? Para que nós possamos seguir Jesus de perto. Para que a gente não se afaste. Porque esse é o caminho mais indicado para a nossa felicidade. Quanto mais a gente se depura, quanto mais a gente elimina os nossos defeitos, mais feliz a gente é. A vida não fica mais leve? Fica. Quando você esquece uma ofensa, não fica mais leve? Mas graças a Deus, aquilo lá não me faz mais mal. Graças a Deus, me libertei. A gente não fala assim? O que é isso? Conquista espiritual. Isso é conquista. Isso é infinito. Isso. Você nunca mais vai perder isso. Porque conquistou. Conquistou, firmou no espírito, você não anda para trás. Então que nós tenhamos no exemplo de Pedro, líder do apostolado, que negou sim Jesus, que cometeu erros, mas que nunca desistiu. Porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para se livrar e dominar suas más tendências. Não é aquele que está pronto. Que aquele que está pronto não habita o nosso plano terreno. Não habita. Ou vocês conhecem algum espírito perfeito? Não habita. Então, o verdadeiro espírita, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro apóstolo, é aquele que se esforça, como Pedro se esforçou, com todos os defeitos que tinha, e liderou o apostolado, e de um simples pescador em Cafarnaum, é talvez a maior referência em termos de cristianismo depois de Jesus. É o nome. Então, que nós tenhamos em Pedro esse exemplo e conseguimos também trilhar esse caminho. Agradeço mais uma vez o convite, desejo a todos uma ótima noite e um bom final de semana. Eu encerro como... Oh. Cris, pode encerrar? Então vamos mais uma vez levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecer por este momento de estarmos aqui reunidos em torno dos ensinamentos da doutrina espírita, em torno dos ensinamentos que os apóstolos, e especialmente o apóstolo Pedro, nos deixou. Agradecer aos amigos espirituais que aqui se encontram, nos auxiliam, nos sustentam, nos guiam, nos intuem. E vamos pedir que os ensinamentos desta noite sejam por todos nós aqui presentes muito bem absorvidos, que eles sejam a base de nossa evolução moral, de nossa evolução intelectual, e que possamos aplicá-los em todos os campos em que estivermos semeando, edificando dessa forma o reino de Deus em nossos corações e nos aproximando e seguindo nosso Mestre Jesus de muito perto. Encerramos os trabalhos desta noite com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal, que assim seja. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos.